Oi! Bom, vamos para uma aula de geografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre meio de transporte e meio de comunicação. Esse meio de transporte, meio de comunicação, ele veio para inovar, né? Então, assim, imaginem só se hoje, pleno século XXI, por exemplo, nós não tivéssemos nem meio de transporte, nem meio de comunicação. Como que seria a nossa vida? Ia ser um tédio total, né? Então, assim, meio de transporte. O nosso meio de transporte aqui no Brasil, o que nós mais utilizamos é o meio de transporte rodoviário. No começo, né, depois da colonização do Brasil, quando começou o café ficar muito forte, começou a se investir em linhas ferroviárias aqui no Brasil. E quando Juscelino Kubitschek entrou no poder, ele queria modernizar o Brasil e ele começou a investir em estradas, que são as nossas rodovias. Então, o meio de transporte mais utilizado aqui no Brasil é o rodoviário. Nós temos alguns meios, temos algumas linhas de trem ainda, nós temos o aéreo, que é muito utilizado, mas ele é utilizado para transporte de pessoas e não tanto de carga, porque se você for levar alguma coisa de avião, ele fica muito caro, então as pessoas quase não utilizam o avião. Mas o rodoviário. O grande problema do transporte rodoviário é os acidentes. Então, se no Brasil tivesse transporte ferroviário, o custo do produto ia ser mais barato, porque o ferroviário é o meio de transporte mais barato que tem. E o risco de acidente é quase zero. Já como nós temos o rodoviário, ele é um dos meios de transporte caro. Aqui no Brasil é dos mais baratos, mas ele ainda é caro. E nós temos o risco de acidente também, que é muito grande. Os primeiros automóveis aqui no Brasil foi século XX, meados do século XX, mais ou menos 1940, 1950, que as famílias conseguiram, 1950, 1960, que as famílias conseguiram ter os seus primeiros carros. Hoje ele já é praticamente 80% da população quase do Brasil tem carro. Meio de comunicação. O meio de comunicação, ele está cada vez avançando mais. Hoje nós temos os celulares, que eles são ultra mega útil, né, na nossa vida. Hoje, por exemplo, né, essas nossas aulas, a maioria é gravada pelo celular. Então, eles são muito importantes e faz com que a gente se comunique com o mundo todo. Isso é o mundo globalizado. Nós vamos ter acesso a qualquer lugar do mundo através dos meios de comunicação. E aí vamos voltar a falar sobre fontes de energia. Lembra que a aula passada a gente já falou alguma coisa? Agora a gente vai voltar. Aí tem duas atividades para vocês fazerem. 31, da página 21. Qual a vantagem do transporte ferroviário em comparação ao rodoviário? Vocês vão colocar que o ferroviário ele é barato e é mais seguro. O rodoviário, que é os carros, caminhões, eles são mais caros e a probabilidade de acidente é maior. E depois descreva um texto relacionando o avanço tecnológico no meio de transporte e o acesso dos carros brasileiros. Vocês vão fazer quase um resumo de como que foi o avanço dos meios de transporte. Lembra que em 1950 poucas famílias tinham carro e depois isso foi aumentando. Por quê? Porque até o preço do automóvel e a forma de comprar, ela ficou mais facilitada. Fontes de energia. Nós temos fontes de energia que são extremamente importantes. Se nós não tivermos energia, nós não vamos ter televisão, celular, nada que vai utilizar energia. Então, nós temos a fonte de energia hídrica,
que é aquela da força das águas, que é a que nós utilizamos. A nossa luz elétrica vem de hidrelétrica, então é da água. Nós temos a fonte de energia solar, que vários de vocês devem ter na casa de vocês placas solares, às vezes até para aquecer a água da piscina. Então ela vai servir como aquecimento. E já tem a placa solar que a gente utiliza para você transforma a energia solar em energia elétrica. Então ela vai sustentar a casa também. Energia eólica, que são os cataventos. Aqui no Brasil nós temos mais na região sul e nordeste. Esses cataventos eles chegam a ter até 100 metros de altura. Quanto mais alto, é melhor para captar o vento. E ele tem sensor. Então, para o lado que estiver ventando, a hélice gira, tá? E a energia totalmente limpa, não polui. Nós temos a maré motriz. Essa maré motriz, ela é energia tirada do mar. Então, eu vou colocar a turbina no mar, lugar onde a correnteza é bem forte, e a correnteza vai girar essa turbina e vai gerar energia elétrica. Nós temos a energia nuclear, que é a transformação por fenômeno químico. Então vou ter o dório, o plutão, o urânio, e eles com a ficção, eles geram energia. E nós temos a energia geotérmica. A energia geotérmica é aquela que eu vou tirar lá do centro, do fundo da Terra. Então, geralmente em emendas de placas tectônicas, eu vou colocar uma tubulação, e essa tubulação vai subir vapor se tiver água. Se não tiver água, eu jogo a água, coloco a água, o vapor gira a turbina e faz energia elétrica. Nós temos energia renovável e não renovável. A energia renovável é aquela que eu posso usar o quanto eu quiser e ela sempre vai estar lá. A energia não renovável é aquela que vai acabar. Um exemplo é o petróleo. O petróleo é a fonte de energia não renovável. A energia nuclear, apesar dela ser uma energia limpa, ela também não é renovável. Porque tanto o urânio quanto o plutônio quanto o dório, eles podem acabar. Então ela não é renovável, tá? Já o sol, ele não vai acabar, o vento não vai acabar. Então essas são energias que não vão acabar. Aqui tá. Fonte de energia renovável: energia hídrica, energia eólica, solar, energia geotérmica e maré motriz. Então essas não acabam. Energia que vai acabar: o carvão mineral, que também é utilizado como fonte de energia, o gás natural e o urânio. Mas daí, além do urânio, tem outros também, tá? Que pode ser usado, como o dório e o plutônio. Uso de energia no campo. O que seria esse uso de energia no campo? Ao longo do tempo, todo o campo hoje ele é modernizado, então ele também precisa de energia. E essa energia antigamente era usada como lenha, por exemplo, né? O meio de transporte era a tração animal, porque não tinha tratores, caminhão, essas coisas, então era a tração animal. Hoje já não, hoje nós temos uma inovação tecnológica muito grande. Então nós vamos ter o campo, nós vamos ter maquinário, que ele vai utilizar o petróleo como fonte de energia, e nós temos também todo um modo de tecnologia diferenciado no campo. Então eles vão usar a tecnologia na fazenda, eles vão ter Wi-Fi, vão ter tablet, vão usar uma meteorologia avançada para saber quando que pode plantar, quando que não pode, a questão da colheita e tudo mais. Então hoje a tecnologia, o meio de comunicação no campo, ele também é muito avançado. Tudo isso é para que a rentabilidade da produção do que eu estou plantando seja maior. Então eles usam muita tecnologia no campo. Então a energia hoje no campo ela é extremamente
Importante. E aí nós temos atividade. A 38. Recursos naturais utilizados para a obtenção das seguintes energias. Energia hídrica. Qual que é o recurso natural que eu vou usar para uma hidrelétrica? A água. A maremotriz, qual que vai ser? A água do mar. A eólica, o vento. A solar, o sol. E aí as outras são de marca X. E eu quero que vocês leiam com muita atenção e façam, tá? Vocês vão fazer até a página 27 de atividade. Essas vocês vão fazer sozinhos, tá? Quero que vocês leiam e façam com muita atenção. Beijo!